Santos Americanos. Seja bem-vindo ao Santos Americanos, eu sou César do perfil Decas Web, e hoje nós vamos comentar a vitória do América sobre o Atlético, que aconteceu neste sábado em São João del Rei, e que evidentemente deixa o América um pouco mais aliviado com relação ao seu não rebaixamento para a Série C do ano que vem. E vou começar hoje apresentando o resultado da enquete que a gente fez ao longo dessa semana, que nós perguntamos qual é o nível de preocupação, né? Faltando 5 rodadas para o fim da Série B, qual é o nível de preocupação em relação ao América escapar do rebaixamento? E aí nós tivemos aí preocupado vencendo com 52%, apreensivo com 21%, tranquilo 17% e apavorado 10%. E eu comecei hoje com o resultado da enquete porque depois dessa vitória do América sobre o Atlético, combinado com a derrota do Volta Redonda para Curitiba, combinado com o empate do Botafogo de São Paulo com o Novo Horizontino, com certeza, né, a situação da América agora está mais tranquila, embora ainda falte 4 jogos, 4 rodadas, mas o América voltou a abrir 6 pontos para o primeiro time que está dentro da zona de rebaixamento, né? Tivemos a derrota do Paysandu para o Avaí, então a situação da América volta a dar uma tranquilidade. E quem fica agora preocupado com esse rebaixamento, ou continua preocupado com esse rebaixamento, é o Atlético. Agora, é interessante que um jogo envolvendo duas equipes mineiras, a 180 quilômetros de Belo Horizonte, nenhuma emissora de rádio tenha mandado sequer um repórter de campo para participar da transmissão, para participar da entrevista coletiva do Valentim após o jogo. A entrevista coletiva do Valentim teve 3 ou 4 perguntas, se não me engano, feitas pela assessoria de imprensa do América. E São João do Rei é tão perto de Belo Horizonte, né? Colocar aí uma equipe dentro de um carro, sai cedo de Belo Horizonte, vai a São João do Rei, almoça por lá, volta depois do jogo. Mas nenhuma emissora deu essa importância para o jogo da América, embora depois que a América venceu a partida, todos tenham falado que foi uma vitória importantíssima da América, que estão preocupados com o Atlético, mas qual o apoio, né, que a imprensa mineira deu para as duas equipes nessa partida em que elas se enfrentavam. Bom, além dessa enquete, nós vamos começar também falando ou mostrando para vocês qual foi a estatística do jogo, que a gente sempre faz questão de mostrar, né, para balizar a nossa informação, a nossa opinião, né? Nós tivemos aí um jogo em que o Atlético teve maior posse de bola com 52%, o América com 48%. Total de chutes, o América deu muito mais chutes a gol do que o Atlético, o América deu 14, o Atlético deu 5. No gol, o América acertou dos 14, 4 chutes no gol. O Atlético teve um aproveitamento melhor, vamos dizer assim, porque acertou 2 dos 5 que eles deram. Escanteios, o América teve 4 a seu favor, o Atlético 7. Impedimentos, o América só teve 1, o Atlético 3. Cartões vermelhos não aconteceram, cartões amarelos foram 4 para o lado do América, 3 para o lado do Atlético. E 14 faltas cometidas pelo América, 13 faltas cometidas pelo Atlético. Para essa partida, o Valentim escalou o América dessa forma, com Gustavo, Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho, Felipe Amaral, Cauã, Diniz, Tite Ortiz, Iago, Miguelito e William do Bigode. Essa foi a escalação que o Valentim colocou. Muita gente apostou, né, que ele viria com 3 zagueiros, né, com a entrada do Emerson, mas porque tem sido assim a tônica do Valentim em jogos fora de casa, jogar com 3 zagueiros, mas precisando da vitória aí, urgentemente aí, né? O América fez 2 pontos em 9 dos últimos 9 pontos disputados. O Valentim acabou apostando na formação, diria, mais ofensiva, com o Tite Ortiz no meio de campo. Não me lembro qual foi a última partida, se é que ele começou alguma entre os titulares. Uma experiência que até eu já tinha levantado essa hipótese, eu queria ver o Iago Souza jogando ao lado do Tite Ortiz. O Miguelito começando desde o início do jogo, tirando o Fabinho. E com isso o time ficou muito mais leve, né? O Rafa Silva saiu do time, o Fabinho saiu do time. E aí o time ficou mais leve. E talvez pela situação das duas equipes, né? As duas precisando de uma forma quase desesperada vencer, né? A gente viu um jogo muito, muito aberto, muito, muito franco por parte das duas equipes, né? Ajudada também aí por duas defesas
duas das defesas mais vazadas do campeonato, né? Tanto o Atlético, que levou muitos gols, como a defesa do América também. E a gente teve, por exemplo, com 15 segundos de jogo, o Atlético, uma jogada cara a cara com o Gustavo, né? Por pouco eles não fizeram gol. E com 1 minuto de jogo, o Miguelito também perdeu um gol sem goleiro, né? Que ele chutou rasteiro, o zagueiro entrou à frente, né? Conseguiu interceptar essa bola e evitou o gol do América com 1 minuto de jogo. E foi assim o primeiro tempo todinho, né? Ajudado, como eu disse, não só pelas defesas frágeis, né? Pela velocidade que o time do Atlético normalmente joga, né? São atacantes rápidos. Essa formação que o Valentim colocou, Thiago Souza, Tito Ortiz, Miguelito, William Bigode, fica um ataque muito mais rápido e com passos de primeiro, que eu gostei disso no primeiro tempo, mas também pelo campo muito, vamos dizer assim, grama muito baixa, né? Parece um campo duro, né? Que a bola corre muito rápido. Então a gente viu uma trocação durante todo o primeiro tempo. Ora era o Atlético que atacava, tem hora que era o América que tomava iniciativa. E nós ficamos o primeiro tempo todinho, tentativas de ataque de lado a lado, tentativas de fazer o gol, e a gente não pode dizer que a América, eu pelo menos acho que não se pode dizer que a América ou o Atlético foi superior um ao outro. Foi um jogo muito igual ao primeiro tempo, em que a nossa defesa voltou a mostrar fragilidade em termos de recuperação, em bolas rápidas, em contra-ataques, né? Como eu disse já na outra partida, inclusive o Paulinho, né, que é o jogador mais novo dessa defesa, né, mais novo até que o Júlio César, né, também sendo vencido na velocidade pelo lado dele, o Júlio César da mesma forma. A gente voltou a ver jogadas em que o Paulinho cruza pelo lado esquerdo para pegar invertido, né, o Júlio César pelo lado direito, entrando no cabeceio, tipo o gol que o Maguinho fez em um jogo passado contra a Ferroviária, que o Joseph perdeu um gol também numa partida contra o Vila Nova, que o Júlio César também já perdeu gol assim. Então o Paulinho vai até ao fundo, ele cruza invertido pegar o lateral, né, o ala, do lado contrário. No segundo tempo, essa situação, ao meu ver, né, mudou com as substituições, não só do Valentim, como também as substituições que o técnico Rui Duarte do Atlético fez, né? O América voltou a princípio só com o Maguinho na lateral direita, obviamente para deixar o América com uma opção melhor pelo lado direito, não só nos cruzamentos, nos avanços do lateral, para criar novas oportunidades, porque o Júlio César, a gente sempre repete aqui, não é lateral, não tem capoeira de lateral, está jogando ali porque o América não tem um lateral não só da posição, mas de que a gente tenha confiança, né? O Mariano está muito mal, o último jogo foi provado isso, o Samuel está machucado, o Joseph que jogou lá também não deu certo, então tem ficado o Júlio César ali, dos males, o menor, né? Mas no segundo tempo entrou o Maguinho para dar um pouco mais de opção ofensiva pelo lado direito, mas particularmente achei que o Maguinho não entrou tão bem assim, né? Está voltando de recuperação de lesão, voltou a treinar com bola, pelo que foi informado aí pela imprensa, apenas na quinta-feira, e o Valentim até para poupá-lo aí de um desgaste, né, sabendo que possivelmente ele não aguentaria dois tempos, né, deixou para colocar o Maguinho no segundo tempo, enquanto era tudo ou nada, né, o empate não interessava para o América, não interessava para o Atlético, ele colocou o Maguinho para ter uma opção pelo lado direito. Ao longo da partida, né, do segundo tempo, então o segundo tempo, inclusive, para mim, foi muito pior do que o primeiro tempo, vi gente elogiando o segundo tempo, mas eu acho que só elogiou porque saiu o gol, porque no primeiro tempo as equipes tiveram um número de acerto de passes muito maior que no segundo tempo. O América foi fazer o gol dele já com 15 minutos do segundo tempo com o Miguelito, né? Mas o jogo até então estava horroroso, né? Perdição de bola, passe errado, Atlético entregando bola para o América entregando bola para o Atlético, cobrante lateral errado, uma coisa horrorosa. Mas, numa dessas coisas horrorosas que a partida foi, ou que foi o segundo tempo, o Iago Souza, né, que depois acabou sendo substituído, ele roubou uma bola pela lateral, cruzou na cabeça do William do Bigode, que acertou, que ajeitou, né, para o Miguelito, e o Miguelito se recuperou do gol que ele perdeu no primeiro minuto do primeiro tempo, ele se recuperou e fez o gol
primeiro gol do América no segundo tempo. A partir daí, o time do América deu uma tranquilizada e o Atlético sentiu o primeiro golpe, né? O técnico do Atlético fez várias substituições, tentando trazer o time dele para ser mais ofensivo, 3 substituições de uma vez só, mas a verdade é que o time do Atlético não conseguiu recuperar o futebol do primeiro tempo, como o América também não conseguiu. E aos 29 do segundo tempo, o Felipe Amaral roubou uma bola quase na linha do meio de campo, né, mais para intermediário, uma saída errada do goleiro deles, e o Felipe Amaral teve muita calma, está com muita confiança, né, depois do gol que ele fez, já tentou outros chutes fora da área e acertando o gol. Nesse jogo contra o Atlético, ele tentou dar uma cobertura do goleiro do Atlético também, tipo o Cauã Diniz tentou, né, na última partida, com uma qualidade inferior do Felipe Amaral, né? E quando ele roubou a bola, ele tinha a opção de tocar para o William do Bigode, que estava lá dele, não, ele encarou o goleiro e chutou na saída dele, né? O goleiro pensou que ele ia chutar para um lado, ele mandou para o outro, o América abriu 2-0 e aí o jogo acabou. O Atlético sentiu o segundo golpe, né? Já eram 30 minutos, e por mais que tenha tentado fazer alguma coisa, o Valentim também foi fazendo substituições na equipe, de forma a limitar, né, o poder de reação do Atlético, né? Então a gente teve, por exemplo, a entrada do Miquel no lugar do Cauã Diniz, teve a entrada do David da Hora no lugar do Miguelito, teve a entrada do Joseph no lugar do Iago Souza, o Emes no lugar do Tite Ortiz. Estou falando assim, mas não sei se é exatamente nessa ordem, né? E o América foi se fechando, né? Então, entre o esquema do primeiro tempo, que nós jogamos aí num 4-1-3-2, né? O América passou a jogar praticamente num 5-3-2, né? Com os laterais um pouco mais presos, né? E a entrada do David da Hora aí tentando aí criar jogada de contra-ataque. O América tem uma opção de contra-ataque para quem sabe fazer o terceiro gol. O Atlético não conseguiu reagir, como eu disse, né? E o América terminou o jogo tocando a bola, né? Mais que se não me engano, aos 40 minutos do segundo tempo, lá, um jogador do Atlético tinha pedido um gol de cabeça, assim, frente a frente com o Gustavo. Mas, até pelos números que eu mostrei da estatística, né, a gente não viu, de lado a lado, nenhuma grande defesa de goleiro, a gente não viu nem do goleiro da América, nem do goleiro do Atlético, né? Nós tivemos muitas jogadas de ataque, muitas tentativas, né? Chutes de longe, cruzamentos e tudo mais, e acabou que os goleiros não foram não tiveram tanto destaque, né? Não foram chamados a participar da partida, aí, como a gente poderia imaginar como foi a partida contra o CRB, quando o goleiro do CRB fez um partidaço, participou do jogo todo, melhor em campo. Dessa vez, nem o Gustavo, nem o goleiro do Atlético apareceram tanto assim. Fazendo uma avaliação, né, individual do time da América, a gente vai voltar e mostrar a escalação. Como eu disse, o Gustavo, pouca participação no jogo, né? Acabou levando um cartão amarelo bobo de reclamação, não sei, ele saiu do gol, foi reclamar quase na altura do meio de campo, desnecessário. Ele já levou um cartão amarelo por cera numa partida anterior, até está pendurado agora. Se sair, né, vai fazer falta, porque o América tem 4 partidas agora muito difíceis pela frente, né? E a gente vai falar daqui a pouco sobre elas. Então foi um cartão amarelo bobo, né, que podia ter sido evitado. Na lateral direita nós tivemos o Júlio César, mais um jogo improvisado por ali, mais um jogo que, como lateral, sob parte ofensiva, ele ficou devendo, né? E nesse jogo específico aí, o time do Atlético é um time muito rápido ofensivamente falando, né? Ele passou algumas situações ali de aperto pelo lado dele. O Ricardo Silva fez uma boa partida, né? É o tipo como eu digo, né? Todo jogo tem um confronto de jogar contra um pivô, um campo ruim, assim. O Ricardo Silva ele consegue jogar o futebol dele, né? Que não é um futebol técnico, é um futebol vou chamar de força, né? Mas também levou o cartão amarelo, está fora do próximo jogo. Achei até que no intervalo o Valentim iria substituí-lo, porque ele tinha feito uma falta anterior, depois do cartão amarelo,
que para mim era passível de um novo cartão amarelo, né, que ele seria expulso. Então eu pensei aí que o Valentim ia colocar o Emerson já no intervalo, colocar o Maguinho, deslocar o Júlio César para a zaga, né? Mas o Valentim apostou as fichas dele, Ricardo Silva. Ricardo Silva, no segundo tempo, já não teve tanto trabalho como teve no primeiro tempo, né? E o gol do América com 15 minutos da etapa final também ajudou para isso. E acabou que o Ricardo Silva terminou o jogo aí sem ser expulso, né? Sem receber o segundo cartão amarelo, e fez uma boa partida. O Lucão também fez aquela partida tradicional dele. É um zagueiro mais técnico que o Ricardo Silva, mas todos os dois são lentos, né? E tiveram dificuldade para marcar o ataque muito rápido do Atlético. E o Paulinho, quando ele vai à frente, quando ele tem a segurança e a confiança, né, de ir até a linha de fundo, né, e cruzar, sempre causa problema para a defesa adversária. Fez uma jogada assim no primeiro tempo, ele com o Iago Souza, inclusive os dois se entenderam muito bem pelo lado esquerdo, e dessa vez o Iago Souza ficou com talvez uma incumbência, né, uma responsabilidade maior de cair por aquele lado. No meio de campo a gente teve Felipe Amaral, mais outra boa partida do Felipe Amaral. Diria que o Felipe Amaral está se destacando, né? Talvez tenha sido o melhor jogador em campo, né? Tanto ele como o Cauã Diniz fizeram boas partidas. Recuperou, né? Talvez a confiança nele mesmo, né? Que ele tinha no tempo de Ponte Preta, né? Como eu disse, agora está chutando a gol, está marcando, está fazendo combate, recuperando, voltando rápido. É a peça que já comentei aqui várias vezes, né, que o Enderson Moreira tinha trazido de volta ao meio de campo do América. Felipe Melo era reserva do Cauã Barros, né, que está fazendo muito sucesso lá no Vasco, mas com o Cauã Diniz, os dois não estavam funcionando, mais o Miqueias, né, e a entrada do Felipe Amaral melhorou substancialmente esse meio de campo do América. Cauã Diniz, mais uma boa partida, mas depois de muito tempo ele voltou a levar cartão amarelo. Mais um desfalque para a próxima partida com o Novo Horizontino. Mas melhorou muito, né? Melhorou muito porque o Cauã Diniz estava numa vibe aí, né, de fazer muitas faltas, recebendo muito cartão amarelo. E depois de alguns jogos aí, ele voltou a receber. Agora é desfalque e pode preocupar, né? Porque a gente sabe as opções que a gente tem, né? Nós temos o Miqueias, nós temos o Orizade está machucado, né? Tem o Aloysio. Vamos ver aí como é que o Valentim, né, vai pensar nessa substituição do Cauã Diniz. Tite Ortiz vinha entrando bem no segundo tempo em todas as partidas que ele entrou, principalmente nas cobranças de escanteio, fazendo cobranças de escanteio perigosas, mas por coincidência negativa, vamos dizer assim, né, no primeiro tempo teve só uma cobrança de escanteio a favor da América, e nas 2 ou 3 faltas que ele cobrou muito mal de longe, muito alto, né, com muita força, e não teve o destaque que teve quando entrou no segundo tempo, né? Mas mesmo assim, né, ele fez boas triangulações ali com o William do Bigode, fazendo um bom revezamento com o Miguelito, William do Bigode, Iago Souza, né? Criou uma alternativa, né, técnica boa ali no meio de campo ali. Não vou dizer que foi uma partida espetacular, mas o primeiro tempo dele, ele conseguiu, né, nesse aspecto, né, criar um bom contato ali com os demais jogadores do meio de campo para frente. No segundo tempo, caiu de produção, foi substituído, né, com justiça, né? E a gente vai falar de quem entrou depois. Iago Souza, mais uma boa partida do Iago Souza, dessa vez caindo mais pelo lado esquerdo, fazendo um pouco mais, dando mais apoio para o Paulinho, né? Na partida contra o CRB eu tinha questionado aí que o Paulinho às vezes ficava muito sozinho pelo lado esquerdo, porque era mais ou menos o William do Bigode que estava fazendo essa função, e dessa vez, com o Tite Ortiz entrando um pouco mais centralizado, aí coube ao Iago Souza ele jogar mais pelo lado esquerdo. No ataque, nós vimos o Miguelito e o William do Bigode. Esse ataque na América ele teve uma rotatividade, né, entre eles, Miguelito, William do Bigode, Tite Ortiz, né? Praticamente nenhum dos três com uma posição muito fixa. E o Miguelito perdeu um gol incrível, né, com 1 minuto de jogo. Mas depois, no segundo tempo, né, ele fez o gol que deu a vitória para a América.
que deu a vitória, não, que foi o primeiro gol da vitória da América, deu uma tranquilizada, né? Especialmente naquele momento do jogo, a partida estava muito ruim. E o William Bigode, a partir do momento que ele não joga como centroavante, como ele tem, não fica sem essa obrigação de ser centroavante fixo, parado, ele rende muito mais e fez uma boa partida, foi até o final dela e fez um bom jogo. Nós vamos falar agora daqueles que entraram no segundo tempo, né? Aí nós tivemos a entrada do Maguinho, que entrou no intervalo. Como eu disse, o Maguinho veio para dar um pouco mais de ofensividade ali pelo lado direito, para substituir o Júlio César, que não tem cacoete, mas não fez uma boa partida, né? Eu vi comentários aí de que o Maguinho entrou, melhorou o time. Eu não achei isso tudo, não. Achei que o Maguinho ainda voltou um pouco titubeante, né? Ainda um pouco sem muita segurança, confiança na parte física dele, na parte de recuperação, e ele não foi tantas vezes assim ao ataque, talvez até ajudado, né, pelo fato do Ahmed ter feito o gol com 15 minutos do segundo tempo, ele tem até se poupado um pouco mais. Nós tivemos a entrada do Miqueias, né, no lugar do Cauã Diniz. Como eu disse, o Cauã Diniz tinha levado o cartão amarelo, e assim como o Ahmed fez o primeiro gol, o Valentim já tirou o Cauã Diniz, colocou o Miqueias. Eu teria optado pelo Luiz, gosto muito mais do Luiz, é um jogador mais marcador, mais fixo, né? Mas ele preferiu colocar o Miqueias, que é um jogador que tem uma característica um pouco mais ofensiva do que o Luiz, ou bem mais ofensivo que o Luiz, mas um jogador que marca pior. Mas ele até entrou bem, né? Apesar das minhas objeções aí ao futebol do Miqueias, achei que ele entrou bem e não comprometeu. O Joseph, que a gente sempre fala aqui, que é o jogador que joga em todas as posições, mas até agora não descobriu qual que ele joga bem, né? Entrou dessa vez para ser no início, né? Assim que ele entrou, mas joga pelo lado esquerdo para substituir o Iago Souza. Mas depois a gente já viu o Joseph caindo pelo meio, a gente já viu o Joseph jogando pelo lado direito. Então, imagino aí, né, que o Valentim deu uma liberdade, uma rotatividade desses jogadores ali, tanto o Miqueias quanto o Joseph, né? Até mesmo para poder fazer uma recomposição defensiva mais eficiente, que o Joseph é um menino muito novo, muito rápido, né? Me lembra, inclusive, o Casares, né? Em termos de porte físico, né? Tamanho. Mas o Joseph é esforçado, mas realmente não entrou melhor do que aqueles que tinham saído. Nós tivemos a entrada do David da Hora, né? Finalmente, David da Hora voltou, né, a ser escalado, né? Em entrevista coletiva, Valentim disse que o colocou porque ele fez um bom desempenho nos treinamentos da semana. Não quer dizer que a gente conclui, né? Então, o Labandeira, o Breno Teixeira, o David Lopes e todos esses, Heber, né? Todos os jogadores que sabem que não estão no departamento médico, eles não estão desempenhando bem nos treinamentos, não estão performando, por isso não estão sendo nem escalados para o banco de reservas. Gustavinho também, né? E parece que dessa vez aí o Valentim resolveu poupar aí o Fabinho, né? Que vinha entrando nos últimos 2 jogos, mas não entrou bem. E também o Stênio, também, que teve alguns momentos bons no time, mas depois caiu demais de produção. E no finalzinho do jogo, né? Ele colocou o Emerson, que é um zagueiro típico, né? Aquele zagueiro forte, de complexidade física forte, né? Mas tecnicamente ele é fraco, né? Se eu pudesse escolher, né? Se eu tivesse um poder de decisão, eu não permaneceria com o Emerson para o ano que vem, pelo futebol que ele jogou até agora. Acho que está devendo, mas ali para tornar uma defesa mais difícil aí, né, de ser vencida, né? Aí o Valentim colocou o Emerson, e nós tivemos o Ricardo Silva, o Emerson e o Lucão, né? Com o recuo dos laterais, ficaram um pouco mais presos, e o América terminou com essa formação. Gostei mais do time do primeiro tempo que do segundo tempo, mas o segundo tempo, como um todo, para mim, foi pior do que o primeiro tempo, tanto da parte do América quanto da parte do Atlético. É uma vitória que dá uma tranquilidade ao América, porque o coloca aí 41 pontos
na tabela de classificação, abrindo vantagem para a turma do Z4. Nós vamos ver agora aqui os próximos jogos da América. Tá aí, ó. Na segunda-feira que vem nós temos a América Novo Horizontino, depois nós temos Chapecoense, Cuiabá e Atlético Paranaense. Novo Horizontino empatou esse final de semana, ou nessa rodada, né, com o Botafogo de Ribeirão Preto. Candidato sério ao acesso, mas está ali embolado com mais um monte de time, embolado inclusive com a Chapecoense. E Cuiabá e Atlético Paranaense são duas equipes que estão correndo por fora. O Cuiabá perdeu nessa rodada para o Remo, e como eu até tinha comentado na semana passada, após o jogo contra o CRB, existe aí a possibilidade, né, do Cuiabá, na penúltima rodada, na rodada 37, já chegar para jogar contra o América no Independência, sem chance de acesso, o que ajudaria muito o América aí, se precisar de uma vitória, de um empate e tal. E brigando pelo acesso, as coisas ficam bem mais complicadas. O mesmo pode acontecer com o Atlético Paranaense aí, dependendo dos próximos resultados. Mas Novo Horizontino e Chapecoense são duas pedreiras, como é que vai pegar aí pela frente aí, com times ainda lutando pelo acesso e brigando forte. A UFMG ainda vai liberar, né, só ao final dessa 34ª rodada aí, as estatísticas, né, as probabilidades, né, do América permanecer na Série B, mas os resultados dessa rodada até agora são muito favoráveis ao América. Na sexta-feira nós tivemos empate no Novo Horizontino contra o Botafogo de São Paulo, segurou o Botafogo lá atrás, é lógico, pela classificação do Novo Horizontino disputando o G4, a gente até imaginaria aí uma vitória do Novo Horizontino jogando em casa, mas mesmo assim um empate não foi um mau resultado, né? O Botafogo fez apenas 1 ponto, especialmente porque o América venceu. Tivemos a vitória do Remo contra o Cuiabá, lá em Cuiabá. O Remo venceu por 3-1, o Remo aí aumentando enormemente suas chances, né, de voltar para a Série A depois de muitos anos. Tivemos a vitória do América por 2-0 em cima do Atlético. Tivemos a vitória do Curitiba em cima do Volta Redonda, né? O Volta Redonda permaneceu aí com os 34 pontos que ele já tinha no início da rodada. E tivemos a vitória do Avaí em cima do Paysandu. O Paysandu vai aí amargando a lanterna da Série B. E o América agora tem aí uma vantagem boa em cima do Botafogo, né? 35 pontos, o América tem 41, são 6 pontos de vantagem, faltando 12 pontos para ser disputados. Interessante, porque na próxima rodada nós vamos ter a 35ª rodada, enquanto o América pega o Novo Horizontino em casa, Botafogo e Volta Redonda se enfrentam lá em Ribeirão Preto, né? Então vai ser uma partida que vai quem perder esse jogo já está fora, não, está fora em termos de alcançar o América, né? Porque ainda vai brigar aí com o Atlético e Ferroviária, a gente vai ficar sabendo depois, né, no complemento da rodada, como é que ficou a posição da Ferroviária. Mas o América agora numa situação bem mais tranquila, né? E eu vou mostrar para vocês agora os jogos que não interessam, né? Na complemento dessa rodada, o secador permanece ligado aí. Nós vamos ter o Vila Nova jogando em casa contra a Ferroviária, vamos ser por Vila Nova, e o Amazonas, que pode chegar também aos 35 pontos, né? Pega o Atlético Paranaense, mas jogando fora de casa. Então, muito difícil aí o Amazonas surpreender o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense está disputando uma vaga lá no G4, né? Se o Amazonas vence, ele vai a 35, mesmo assim fica a 6 pontos do América. Se a Ferroviária, mesmo que a Ferroviária vença, vai aos mesmos 41 pontos que a América tem, mas não ultrapassa o América. O América tem 11 vitórias e a Ferroviária chegaria a 9, né? E agora, né, nesse andar da carruagem aí, né, na atual situação do campeonato, a gente está preocupado não vai ficar nem em 15º, nem 14º, nem 16º, nem 9º, nem 10º, ficar fora do Z4, né? Então, importa é a diferença que o América tem para o primeiro time dentro da zona de abaixamento. Hoje são 6 pontos, como eu disse mesmo, que o Amazonas venha vencer o Atlético Paranaense, essa diferença permanece em 6 pontos. Então, nós vamos ter um final de semana tranquilo, né? Com os resultados, né? Esperamos aí que a Amazonas perca, que a Ferroviária perca, para que a gente possa ter um final de semana ainda melhor. No final de semana que vem, o América joga contra o Novo Horizontino na segunda-feira, 7h da noite, no Independência. Então, a gente vai voltar com os Santos Americanos no seu horário normal, tradicional de sábado pela manhã, ao vivo,
e a gente conta aí com a sua participação, com a sua audiência no programa ao vivo. Bom, por hoje é só. Muito obrigado por ter assistido esse episódio. Na semana que vem estamos de volta no sábado. Abraços a todos e até lá. Santos América.